Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre eletrostática. A eletrostática é a parte da física que estuda os fenômenos associados à carga elétrica em repouso. Elétron vem de eletricidade, de carga elétrica, e estática vem de repouso. Primeiramente, vamos começar com uma perguntinha. Do que as coisas são feitas? As coisas são feitas de átomos. Aqui nós temos o modelo do átomo, onde aqui nós temos no núcleo o nêutron e o próton, e aqui na eletrosfera nós temos os elétrons, certo? Os átomos são pequenas partículas que constituem a matéria. A carga elétrica é uma propriedade ligada à natureza do corpo e é responsável pela interação elétrica entre os corpos, ou seja, essa interação pode ser do tipo atração ou repulsão. O elétron é dotado de carga elétrica elementar negativa e o próton de carga elétrica elementar positiva, que equivalem a aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O nêutron é uma partícula não dotada de carga elétrica. Quando um corpo é eletricamente neutro, nós dizemos que o corpo está eletricamente neutro quando ele está estável, ou seja, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons desse corpo. Neste caso, ele terá carga total nula, pois o número de cargas positivas anula o número de cargas negativas. Elétrons livres. Os elétrons livres, principalmente os que se encontram na última camada da eletrosfera, apresentam grande mobilidade, daí o nome elétrons livres. O caráter condutor ou isolante de um corpo, de um material, está relacionado à quantidade de elétrons livres dos átomos que o compõem. Quanto maior a quantidade de elétrons livres, melhor condutor será esse material. Então, nós estamos vendo aqui os elétrons livres que ficam se movimentando de um átomo para outro, certo? Aqui nós temos o exemplo de dois átomos em que um está perdendo elétron e o outro está ganhando elétron. Então, tanto este átomo que perdeu como este átomo que ganhou, certo? Ele vai ficar não vai ficar mais estável, ou seja, ele se desestabilizou. Por quê? Porque ele não tem mais a quantidade de prótons igual a de elétrons, Aquele corpo que perdeu elétrons, No caso aqui a gente está vendo que ele perdeu elétrons, ele ficou com maior número de prótons, então ele ficou com carga positiva. Nós temos aqui um exemplozinho resumido. Por exemplo, o corpo eletricamente neutro é aquele que está estável, ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons. O corpo eletrizado positivamente significa que ele perdeu elétrons, ou seja, então ele ficou com maior quantidade de prótons. Então, se ele perdeu elétrons, então ele ficou carregado positivamente, ou seja, ele possui agora mais prótons do que elétrons. Corpo eletrizado negativamente é aquele que ganhou elétrons, certo? Então, se ele ganhou elétrons, os elétrons a gente sabe que é a carga negativa, prótons, carga positiva, nêutron, carga nula. Então, portanto, se ele ganhou elétrons, ele ganhou carga negativa. Então, dizemos que o corpo ficou eletrizado negativamente. Carga elementar e quantidade de carga elétrica. A carga elementar, equivale a aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19, é a carga de um elétron ou de um próton. A quantidade de carga de um corpo é dada pela expressão. Então, quando é que eu tenho a quantidade de carga elétrica de um corpo após ele ser eletrizado, Seja tendo ganhado elétrons, seja tendo perdido. Então, você vai ter que a quantidade de carga elétrica, ou seja, que vai ser mais ou menos, mais quando tiver o maior número de prótons e menos quando ele tiver excesso de elétrons. N vezes E. Quem é N? É o número de prótons ou elétrons em excesso. Quem é E? É a minha carga elementar, que, como a gente já viu, equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19. Temos aqui um pequeno exemplo para utilizar essa equação. A carga elétrica de um corpo
que possui um excesso de 2 vezes 10 a 12 elétrons é: considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. O primeiro passo para resolver é anotar os dados da questão. Nós temos a carga elétrica, nós não sabemos quem é, nós temos aqui N, que é o número de elétrons em excesso, né? Por isso, o sinalzinho aqui é negativo. Então, ele possui em excesso 2 vezes 10 a 12 elétrons, certo? Tá aqui. E a carga elementar, né? O módulo, ou seja, não vai colocar o sinal, né? Negativo ou positivo, de 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Agora é só utilizar a equaçãozinha Q igual a N vezes E e substituir os valores na equação. Quem é N? Menos 2 vezes 10 a 12. A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa continha é muito simples. Você vai multiplicar número com número e calcular depois as potências de base 10, com potência de base 10. Então vai ficar menos 2 vezes 1,6, que vai dar menos 3,2. Potência de base 10 com potência de base 10. Repete a base que é 10 e calcula os expoentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, a gente vai subtrair 19 menos 12, que vai dar 7. Sinal do maior, negativo, então vai ficar 10 a menos 7. Portanto, nossa alternativa correta seria a letra A, menos 3,2 vezes 10 a menos 7. E por hoje é só, pessoal.